Durante a agenda do governo federal na Bolívia, o presidente Lula mostrou que está na torcida para que a Venezuela volte ao Mercosul. O país foi suspenso do bloco em 2016 por questões políticas e democráticas. Em discurso, Lula falou sobre suas expectativas com as eleições no país vizinho. Claro que a gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. Esperamos também poder receber logo e muito rapidamente de volta a Venezuela. A normalização da vida política venezuelana significa estabilidade para toda a América do Sul. Por isso, fazemos voto de que as eleições transcorram de forma tranquila e que os resultados sejam reconhecidos por todos. Aí as falas do presidente Lula destacando que espera contar com o retorno da Venezuela ao Mercosul e, por fim, dizendo que espera que as eleições na Venezuela sejam respeitadas e os resultados divulgados e também, naturalmente, ratificados pelo presidente do país, também chamado por ditador, por muitos, ele, Nicolás Maduro. Vou começar essa rodada com o Alan Gani, sempre de olho nas declarações do presidente brasileiro, dizendo que espera que a Venezuela retorne ao Mercosul. Para isso, a Venezuela teria que fazer o quê, Gani? Bom, primeiro, se tornar uma democracia, um país que respeita as liberdades individuais, que é uma missão impossível, né? Porque isso é uma cláusula para entrada no Mercosul, você ser um país minimamente democrático. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o que a gente tem que questionar é o que o Brasil vai ganhar com isso, porque me parece que é agradar os amigos ali, né, que tem uma afinidade ideológica com o presidente Lula. Isso vale para a Bolívia, isso vale também para a Venezuela. Vamos lembrar um episódio, se eu não me engano, de 2006, quando o Evo Morales pediu para o exército invadir 2 refinarias na Bolívia, da Petrobras, e o exército tomou conta ali, o exército da Bolívia, e o Brasil só faltou pedir desculpas. Não, disse, não, o Evo Morales está certo, é isso, e acabou, e ficou para eles isso. Estatizaram, né? Estatizaram. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto... Tomou na mão grande. Tomou na mão grande e a gente ficou ali, quietinho. Isso ocorreu em 2006, era governo Lula 2, né? Transição. Aliás, minto, Lula 1 ainda, né? 2003 a 2006, Lula 1. Muito bem. Venezuela, a gente, via BNDES, concedeu empréstimos para a Venezuela. Detalhe, estes empréstimos pagos com o nosso dinheiro da sociedade aqui, do pobre, da classe média, porque são empréstimos subsidiados via BNDES, pagos para a Venezuela e não só Venezuela, pagos também para Cuba. Então, por que esses países? Por que taxas de juros abaixo do mercado subsidiadas com o dinheiro do povo brasileiro para esse país? E o pior, estes empréstimos, boa parte deles não foi paga. Então, eu pergunto, qual é a vantagem de se ter a Venezuela neste bloco? Me parece que é justamente ajudar a Venezuela e não ajudar o Brasil. Ajudar a Venezuela com o dinheiro do trabalhador brasileiro. Esse é o ponto. E aí o pessoal fica surpreso porque que o Milei não participou desta reunião. É claro, Milei vai compactuar com essa abobrinha toda que foi essa reunião? Claro que não, né? Você, Mota, que reflexão é preciso fazer após as falas do presidente brasileiro, cobrando respeito ao resultado da eleição da Venezuela e, além disso, torcendo para que a Venezuela retorne ao Mercosul? Nada como uma boa torcida, né, Caniato? Se a pessoa torcer bastante, quem sabe a coisa não acontece. O regime de Chávez e de Maduro é uma chacota. O Maduro é uma pessoa em situação de ditadura. A existência do regime de Maduro é uma cusparada na cara da população latino-americana. É um deboche, não tem outra palavra. Você falar de democracia e na mesma frase você demonstrar afeto pelo regime venezuelano. É claro que as eleições venezuelanas serão tranquilas. Vão ser tão tranquilas quanto as eleições
na Coreia do Norte. Não vai haver nenhum susto, nenhuma surpresa. Agora, eu prefiro a bagunça e o barulho da liberdade do que a tranquilidade desse tipo de tirania. Tá certo. Só fazer um registro jornalístico. De fato, o Alan trouxe a informação daquela invasão por parte da Bolívia, das refinarias brasileiras na Bolívia, mas depois, só trazendo o fato completo, os bolivianos pagaram uma monta de 112 milhões de reais ao Brasil pela aquisição dessas duas unidades, salvo engano, após negociações. Só que, naturalmente, se a gente for pegar o valor de mercado, um valor muito abaixo. Ou seja, colocaram a faca no pescoço e falaram, agora está aqui no meu país, vai ficar comigo e lá na frente eu vou ver quanto eu vou te pagar. E aí pagaram o valor de 112 milhões de reais, muito abaixo. Muito abaixo, perfeito. Não, ótima colocação, Candiato, é exatamente isso. Pagaram, só que foi um negócio, não da China, um negócio da Bolívia. É isso, está certo. Uma novela boliviana. É, exatamente. Depois daquele episódio que nós trouxemos aqui. Delegado Palumbo, falas do presidente da República acerca das eleições na Venezuela, cobrando respeito ao resultado da eleição. Bom, muitos já projetam qual será o resultado das eleições na Venezuela. E, além disso, ele manifestando o desejo de que a Venezuela retorne ao bloco do Mercosul. Respeito pela democracia, entre aspas, da Venezuela. Parece piada, por isso que eu dei risada. E não me surpreende as declarações do presidente, porque ele está defendendo o seu amigo, que compactua, tem o mesmo viés político e ideológico. O Alan perguntou, o que o Brasil vai ganhar com isso? Nada. Ele já tem uma dívida de 12 bilhões com o Brasil. E não vão pagar. Então, esse interesse pela Venezuela é por causa do viés político e ideológico. Ele é um ditador, narcotraficante, acusado de envio de 300 toneladas de droga para os Estados Unidos, com recompensa lá de 15 milhões de dólares pela sua captura. Essa droga que vai para os Estados Unidos muitas vezes passa pelo Brasil também, pelos portos, e vai para a Europa. E o Brasil parece que é complacente com isso. Fica difícil acreditar na tal democracia. Lá é óbvio que ele vai ganhar as eleições. Ele chutou o escritório da ONU, chutou literalmente, ele persegue os seus opositores, ele não tem concorrente. Então ele vai ficar no poder até morrer, ou até ele cansar e colocar um substituto que vai ser a mesma coisa. E o Brasil não pode ser conivente com isso, porque a Venezuela é uma ditadura. 94% do seu povo vive à míngua, come cachorro, mata um cachorro para comer, porque não tem o que se alimentar. E a gente vai compactuar com isso, vai achar normal. E aí o presidente vem e fala, respeito pela democracia venezuelana. É piada isso, né? Não tem nem o que falar. Ainda durante a agenda do governo federal na Bolívia, o presidente Lula comparou os ataques do dia 8 de janeiro com a tentativa de golpe de Estado na Bolívia. A gente também separou esse trecho, vamos acompanhar. Em 2022, o Brasil completou o bicentenário de sua independência num dos momentos mais sombrios da sua história. Em vez de celebrar, fomos tomados por uma onda de extremismo que desembocou no 8 de janeiro na tentativa de golpe. O povo boliviano já havia provado desse gosto amargo com o golpe de Estado de 2019 e agora se viu acometido pela tentativa de golpe no dia 26 de junho. Às vésperas de comemorar o seu bicentenário em 2025, a Bolívia não pode voltar a cair nessa armadilha. Não podemos tolerar desvaneios autoritários e golpismo. Temos a enorme responsabilidade de defender a democracia contra as tentativas de retrocesso. Aí, presidente Lula nessa agenda na Bolívia, comparando justamente os atos de 8 de janeiro aqui no Brasil com a tentativa de golpe de Estado na Bolívia. Gani, vale a comparação? Não, a comparação é descabida, né? Ali na Bolívia houve uso da força, houve aparato militar e aqui no Brasil não. No Brasil o que houve foram algumas pessoas invadindo os três poderes, mas sem liderança, sem recursos, sem armas. E isso é uma invasão, é um crime de vandalismo, mas não é um golpe. Você não consegue dar um golpe de Estado sem a utilização
de armas, sem liderança, porque você entrar no local não garante, obviamente, a permanência no poder. Então, essa comparação não tem nada a ver, é simplesmente uma retórica do presidente, além do que a gente não pode descartar a hipótese de que na Bolívia houve talvez um autogolpe ali, toda uma encenação para justificar uma mão mais pesada do Estado e reduzir as liberdades em cima dos opositores e da população.